Cinco vítimas dos conflitos políticos de 27 de maio de 1977, localizadas numa vala comum no cemitério do 14, aqui em Luanda, foram a enterrar, portanto, ontem, sábado, no Campo Santo do Benfica. E começo por si, Dr. Albino Paquice, mais uma vez está colocada à prova o desafio da reconciliação entre os angolanos. Aliás, uma das mensagens que ficou bastante patente e emocionou muita gente da intervenção de um dos familiares das vítimas. Ele disse mais ou menos o seguinte: nenhum angolano deve morrer mais nas mãos de um outro angolano. Poxa, Samuel, mais uma vez boa noite. E quando ouvi aquela intervenção, fiquei bastante emocionado por aquilo que o jovem disse, o jovem senhor. E, de facto, são muitos angolanos que morreram por conta daquilo que é o conflito que existe entre nós, na falta de entendimento entre ideias e princípios que devem dirigir o nosso país. Essencialmente, temos envolvidos dois partidos políticos, que é a UNITA e o MPLA, que, desde 1975, protagonizam de alguma forma e não têm a capacidade de entendimento para que efetivamente nós possamos ter uma Angola una, coesa e indivisível. Como tinha sido pensado pelos pais da independência, desde Olden Roberto, que é o grande pai da independência, e aqui Paulo Ganga escreve um livro sobre Olden Roberto, que é o pai da independência, e, portanto, Agostinho Neto e outros, Lúcio Lara, mas o Jonas Savimbi. Não temos tido essa capacidade. E a verdade é que, portanto, foram enterrar essas vítimas, fruto dos nossos desentendimentos. E o Presidente da República, João Lourenço, faz uma coisa que há muito tempo não se tinha feito. Não é? E eu aqui não tenho memória curta, porque já tenho 48 anos de idade, que fiz na segunda-feira da semana passada, e não tenho memória curta, não é? E a grande verdade é que muitos de nós esperavam que se abrissem o dossiê do 27 de maio. E é um dossiê muito pesado, porque, como sabe, eu sou professor universitário e li muitas coisas sobre o dossiê de 27 de maio. E não há entendimento sobre aquilo que tinha sido o 27 de maio, né? Se é insurreição, se é uma revolta, se é um golpe de Estado. Não há um entendimento. Portanto, fala-se numa alegada tentativa de golpe de Estado. De golpe de Estado, exatamente, não é? Mas quando se está num momento tenso, as questões políticas sobrepõem-se muitas vezes àquilo que é o bom senso, não é? E então o 27 aconteceu, mas não é só o 27, o Presidente faz uma coisa que, por acaso, vai terminar agora o seu mandato dentro de um ano e alguma coisa, efetivo, pelo menos um ano, mas é uma coisa que ele fez que me deixou muito feliz, que é comemorar estas vítimas das mortes. Né? Decretou o luto nacional na última sexta-feira. Exatamente. E eu, Sassembele, eu vi e vivi na pele aquilo que foram as vítimas da guerra destes anos. Eu soube, e permita-me, aliás, esta questão da reconciliação não é limitada ao 27 de maio, é a todo o conflito que o país viveu. Estamos aqui a falar da nossa guerra civil. Eu soube que o seu tio, irmão do pai, morreu também em circunstâncias terríveis na província do Ambo. O meu tio não morreu, apenas foi assassinado. E não foi morto, foi assassinado. Na altura, foi assassinado pela ala que pertencia à UNITA, pela ala da UNITA, foi morto com 2 tiros, penso eu, e depois foi esquartejado. Eu tinha 19 anos de idade e o meu tio foi esquartejado. Na altura estava no seminário ainda. Estava no seminário de Maior de Cristo Rei, estava a fazer o terceiro ano de filosofia. Quando ele foi morto e esquartejado, eu tinha 19 anos de idade. Ele é que sustentava os meus estudos. O seu tio foi sacerdote também, não? Foi o padre Albino Saluaco. Desde já agradeço a administração do Caxiungo, que pôs uma rua com o nome do meu tio. E o meu tio foi assassinado por algozes, foi cortado com machados e também esquartejado com katana, como se fosse um peixe.
Mas a questão não é essa. É o padre Kassala, que eu também vi morrer nos seus 33 anos de idade. E eu vi coisas horríveis na guerra. Uhum. Vi coisas horríveis na guerra. Paquissa, só aproveitando esta sua deixa, e é bom também para o esclarecimento, não é? Eu soube que, de facto, o seu tio, pai, morreu nestas circunstâncias, que agora partilhou connosco, mas muitos procuram fazer esta ligação. Mas o Paquissa está ligado muito à UNITA, é da UNITA, mas o seu tio, irmão do pai, foi morto, portanto, pelas mãos da UNITA, mas ainda assim tem alguma ligação com a UNITA. Mas isso é verdade? Ou é o espírito de reconciliação que está intrinsecamente ligado a si? Eu penso que o que gravita em mim tem sido o espírito de reconciliação, porque não fosse isso, eu não teria nenhuma simpatia política, por exemplo, pela UNITA, não é? Isto não é uma entrevista, naturalmente, que é um debate, não vou monopolizar a palavra, mas foram momentos muito, muito difíceis, né? Porque eu vi, inclusive, coisas terríveis, né? Desde pessoas, famílias, não é pessoas, uma família deitada numa cacimba. Sim, mas hoje morta, está recuperado. Uma família deitada numa cacimba, morta numa cacimba, não é? Afogada na cacimba, uma família morta numa casa, mais de 14 pessoas mortas numa casa. E aqui quero me lembrar de um jovem que chama-se Diló. O Diló, encontrei-o há coisa de 7 ou 8 anos, como segurança no Ministério das Finanças, cujo o pai e os 14 irmãos foram todos mortos numa noite, e a mãe. Nesse dia eu estava com ele, em 1995 e 6. Penso que foi por aí, os pais todos, numa noite foi morta toda a família. O que nós vimos nesta guerra é muito pesado. É muito pesado. E a verdade é que, para te passar a palavra, não é fácil falar. E aquele jovem, quando falava, e dizia: nenhum angolano mais pode morrer na mão do outro angolano. Sassambele, eu também ouvi as palavras do Padre Celestino, e, portanto, naquela cerimônia, onde enterraram aquelas pessoas, e há coisas sobre as quais eu tenho que, de alguma forma, para não chorar no programa, porque o nosso técnico não tem guardanapos, não tem guardanapos, o nosso técnico não tem guardanapos e... Está bem. Mas eu vou terminar. Penso que são coisas muito, muito difíceis. Compreendemos, doutor. Muito difícil. E neste... Pronto, já chegou o guardanapo, ok. E a nossa solidariedade. Mas se não tiverem condições, nós vamos avançar, Não, é tranquilo, é mesmo rápido, Por isso que há coisas muito pesadas. Muito pesadas. E eu estive no AMBO a semana passada, quando um dos estudantes tinha 17 anos, perguntou-me: mas professores, vocês viveram a guerra, como é que viram a guerra? E foi intensa no AMBO. A guerra é uma coisa muito difícil. A guerra é uma coisa muito difícil, sobre a qual nós podemos ver na televisão, mas quando você vê os teus amigos assassinados, de um lado e do outro, né? É muito pesado. Não é uma coisa fácil. Eu penso que aqui nós temos que ter a capacidade de dizer: chega. E Sassambele, tem sido uma das coisas que me faz ficar aqui em Angola para dizer: chega. Este país é de todos. Chega de morrer mais pessoas porque não queremos estar juntos. E então aí, para terminar de passar a palavra, digo que essas vítimas do 27 de maio, que foram a enterrar algumas e outras também nossos familiares e irmãos, e verifique que nós tivemos uma coisa que foi uma bomba que caiu na Praça do Canho. Na altura nós estávamos sediados pela UNITA, porque estávamos sob controle da UNITA, mas veio um MiG da parte do MPLA, das FAP, que matou milhares de pessoas naquele dia. E nós fomos ver a carne das pessoas misturada com a carne de porco e de cabrito e a carne dos bois.
para nunca mais essas histórias tristes, não é? Que vivemos, infelizmente. E ainda bem que prevalece a paz e a reconciliação entre os angolanos. Doutor Mário Aragão, familiares receberam certidões de restos mortais das vítimas identificadas no cemitério do 14, entre eles o motorista e o escolta de Nito Alves. De resto, a figura central deste movimento denominado fraccionista, que depois culminou num banho de sangue, com muitas perdas de vidas humanas, numa alegada tentativa de golpe de Estado mal sucedida e que veio a enlutar os angolanos e também assombrar o país durante muito tempo, num manto de silêncio. O Presidente da República criou esta comissão, portanto a Civicop, no âmbito do abraçar e perdoar, e aqui não há olhar só para as vítimas do 27 de maio, mas para todas as vítimas, portanto, do nosso conflito armado que vivemos, a Guerra Civil, de 75 a mais ou menos 2001. Por favor, o seu argumento em relação a esse aspecto. Os desafios à reconciliação. Muito desafios, Assembleia. Primeiro, permita-me aqui apresentar a minha solidariedade a essas famílias, inclusive a família e do meu bom amigo Dr. Paquice, que ao ouvi-lo não há angolano que não fica arrepiado. E acredito que o caro telespectador, por trás das câmaras, provavelmente também sentiu-se arrepiado. E não há nenhum angolano que não viu a sua família morrer. Não no 27 de maio, mas também em outras paragens. Eu que vos falo, também vi a morrer vários tios meus e tias no comboio do Zé Zadictombe. Exatamente. Vi tias a morrerem neste comboio. Na altura, sabe-se, Assembleia, que nos anos de 90, 92 a 95, o que mais se fazia em Angola era o comércio. E as minhas tias eram comerciantes e vendiam aqui no mercado de Tungangó e no antigo mercado aqui no Sabzanga, o Roque Santeiro. É o Roque Santeiro. Portanto, isso é para dizer o quê? Para dizer que basta a guerra. Um angolano, e disse muito bem o cidadão que leu a mensagem, nenhum angolano mais quer guerra. E nenhum angolano deve morrer na mão do outro angolano. E aqui parabenizar a Sua Excelência, Senhor Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, que, embora seja um processo com muita coisa que tem que se dizer ainda, é importante que nós aqui dissemos aqui a verdade, este processo deve-se clarificar se foi golpe de Estado, se não foi golpe de Estado. Porque já não importa, e disse muito bem a Sua Excelência, Senhor Presidente, na sua mensagem, não importa trazermos nomes de pessoas que estavam envolvidas no processo. Mas importa trazermos aqui a verdade. Mas essas pessoas existem. Muitas delas ainda estão em vida. Não é? Se a Assembleia, enquanto bom jornalista e refinado, tomou atenção àquilo que foi a mensagem do Presidente. O Presidente dizia de que não nos vale dizermos os nomes das pessoas que estiveram envolvidas neste processo, em concreto, 27 de maio. Mas nos vale abraçar e perdoar e caminhar para que o povo angolano esteja unido. Portanto, foi uma mensagem... Mas doutor Mário, desculpa lhe cortar, eu aqui tenho uma dificuldade. Sim. Eu, por exemplo, conheço pelo menos um dos jovens que matou meu tio, hoje está louco. Conheço, né? Não, mas doutor... Não, só um bocadinho, mas é rápido. Está louco, né? Eu acho que aqui um processo, nós não podemos maquilhar a verdade. Há uma coisa que se chama a cura da memória. Quando eu sei quem matou meu pai, que é aquela pessoa, essa pessoa tem que fazer como nós fizemos na África do Sul. Eu pensava a Comissão da Verdade na África do Sul. A Comissão da Verdade na África do Sul. Muitos dos que mataram os nossos irmãos estão aí vivos, andam em V8, comem bem, vivem bem, e peço desculpa dizer no programa isso, mataram as pessoas. Doutor Paquice, nós não são responsáveis pelas mortes das pessoas. Sim, mas nós não peço desculpas isso, dessa forma. Não, eu compreendo a tua dor, eu compreendo a tua dor, também é minha dor, porque eu também vi tias a morrerem, não é? Então, mas o que eu quero aqui dizer, não nos interessa, não nos interessa, minha perspectiva e visão, não nos interessa trazermos aqui nomes. O que me interessa é que nós tivemos um chefe de Estado que assumiu a bandeira de que nós devemos ultrapassar estas dificuldades. Não, aí há uma coisa sobre a qual não podemos negar.
Nós vivemos 38 anos com o presidente Jair Eduardo Santos e este debate nunca surgiu. E hoje surgiu com o presidente João Lourenço. É um debate muito difícil, Assembleia, muito difícil de fazer. É um debate muito difícil de colocar premissas, é verdade, aí estou de acordo consigo. Mas, Tom Mário, eu estou de acordo que se diga não citemos nomes se nós aprendemos com a história. Eu penso que alguns não aprenderam com a história. Não, porque os mesmos que naquele tempo faziam coisas, hoje querem fazer as mesmas coisas. Não houve aprendizagem da história. Doutor Paquis. Para não monopolizar demais. O Cabaça também quer falar. Hoje veio muito bonito, bom amigo, deixa-lhe felicitá-lo. Mas, doutor Paquis, é preciso dizer que nenhum angolano quer mais guerra. Claro. E eu tenho dito isso nos meus debates, acredito que já falei aqui nessa rica televisão, que o MPLA, a UNITA e a FNLA têm a responsabilidade da manutenção da paz no nosso país. Por que o MPLA, a UNITA e a FNLA? Porque são os que tiveram na descoberta da Angola. Quando digo descoberta da Angola, estou a falar do processo 75. Sim, processo todo. Portanto, esses três partidos devem categoricamente sentar-se e olhar Angola para o futuro. Porque se nós tivermos aqui, e o doutor Paquis quer trazer nomes, outro vai dizer, não, mas também tem de haver responsabilização. Eu penso que não é o tempo para nós trazermos nomes nem responsabilidades. O tempo sim é de termos um Estado, e nós tivemos o Presidente da República, que assumiu o ônus do problema e disse, olha, meus amigos, o processo 27 de maio ocorreu, vão lá saber onde é que as pessoas estão. As pessoas estão ali, vão retirar as ossadas das pessoas, entregam às famílias. Está a ser entregue. Ontem mesmo enterro sábado, digno. Ontem mesmo sábado nós vimos assistir o enterro digno. E é isso que nós queremos enquanto Angola. Porque nós, enquanto jovens, aliás, não somos assim muito jovens, então porque viu guerra, Mário Aragão viu guerra, Carlos Cabaça, enquanto nós, provavelmente também viu guerra. Nós não queremos que os nossos filhos, que os nossos netos vejam guerra. Porque guerra, ninguém vai dar flores na guerra. Já disse outro em 2022 que ninguém vai dar chocolate. E na guerra não se dá bolacha. Portanto, na guerra ou morres ou morres. E não é isso que nós queremos. O que nós queremos é a nossa Angola em paz e que todos possam ter uma vida digna. E é isso que o nosso chefe de Estado tem estado a pregoar. Doutor Carlos Cabaça, este também é um momento dos angolanos refletirem à volta do seu passado e projetar o futuro, e o desafio é a reconciliação. Sim, primeiro é preciso dizer que aqui concordo com o Dr. Paquis quando dizia que aos 38 anos de governação do presidente José Eduardo dos Santos, de feliz memória, não se discutia essa questão do 27 de maio. Mas há que percebermos que se não contar-se a história verdadeira, dificilmente nós teremos análises consentâneas. Tal como conta-se a história da Jamba, a história do comboio, também tem de se contar a história de 27 de maio com a verdade que se impõe. Só assim nós podemos estudar e aprender com os erros. Aliás, já aprendemos com os erros de 27 de maio. É a primeira nota. A segunda nota tem que ver com o facto, tanto do timing da entrega das ossadas aos familiares. Já dissemos aqui no programa passado de que nós não temos grandes condições do ponto de vista de laboratório, do ponto de vista de técnicos legistas, para aferir em concreto a veracidade das amostras versus as ossadas. Portanto, é necessário que haja algum rigor nesse... Mas manifesta algum ceticismo em relação aos resultados do DNA? Sim, manifesto. Hoje, com a tecnologia que está completamente avançada? Não, manifesto porque, não no completo, mas manifesto porque, tanto quanto se sabe aqui, a boca pequena, há nomes que figuram nessa lista das ossadas encontradas ou localizadas no adjacente ao cemitério do 14, que foram enterrados tanto no Mochico Leste, no Ambo e por aí afora. E há aqui um cidadão angolano que conhece bem a história do 27 de maio, que é o Dr. William Toné. William Toné, portanto, conhece o processo quase todo do 27 de maio. A grande verdade é que existem sim momentos próprios para levantar determinados assuntos. Esse assunto mexe com a sensibilidade das pessoas
porque quem perdeu o seu familiar quer sempre saber aonde é que foi enterrado. E, aliás, nós sabemos que, infelizmente, tenho de dizer isso, quando há um nosso parente doente, acamado ou internado, se quisermos, dificilmente o angolano vai visitar, mas se morrer, todos juntam, fazem contribuições para acompanhar o funeral. Quer significar que o angolano ou o africano dá valor aos funerais, né? E passado longos anos, o presidente João Lourenço entendeu tanto trazer esse tema a debate. Aqui sim, dou os meus parabéns ao presidente João Lourenço por essa iniciativa, uma iniciativa assim louvável. Repara que a parte dessa questão também foi a questão da entrega das ossadas do Dr. Jonas Savimbi. Portanto, o projeto como tal, temos de pontuar o presidente João Lourenço. Mas esse projeto da Civicop inicialmente foi bem desenhado, introduziram inclusive indivíduos afetos a outros partidos políticos, desde logo o Partido UNITA. Houve um momento que começou... A UNITA que abandonou a comissão. Sim, abandonou a comissão, fez bem abandonar, porquanto começou-se a politizar muito esse processo. Mas na sua ótica fez bem como? Fez bem. Quando fala em politizar... Fez bem abandonar, porque a moeda tem dois lados, né? E quando se apresenta o único lado da moeda, não fica bem. Sim, mas está a querer dizer que o MPLA não está a apresentar o seu lado? Não, agora é que começou o debate sobre o 27 de maio. Porque outrora era impensável falarmos sobre o 27 de maio. Era impensável. Isso aqui é público. Mas a grande verdade é que a UNITA fez bem em retirar-se da Civicop por conta do aproveitamento político. Se nós contarmos a guerra, aquilo que a UNITA fez, temos de contar também aquilo que a FNLA e o MPLA fizeram. Porque isso faz parte do nosso processo histórico.